A pergunta que abre quase toda negociação de ponte é: quanto custa? É uma pergunta legítima, ela só responde a uma parte pequena do problema. O preço da proposta informa o desembolso de um momento. A decisão que está sendo tomada ali compromete a operação por 20, 30, 50 anos. Entre uma coisa e a outra, existe uma diferença que quase nunca aparece na planilha de comparação. Nos próximos minutos, como colocar essa diferença no papel? Quando alguém compara duas propostas só pelo valor de aquisição, está assumindo uma coisa sem dizer. Está assumindo que as opções são equivalentes em tudo mais, que vão durar o mesmo tempo, exigir a mesma manutenção, parar a operação pelo mesmo número de dias e transferir o mesmo risco para a empresa. Essa premissa quase nunca se sustenta. Duas estruturas com preços parecidos podem ter curvas de custo completamente diferentes ao longo do tempo. E é a curva que aparece no resultado, não o ponto de partida. Um exemplo de raciocínio, e ele não precisa de número nenhum. Imagine uma travessia de baixo custo inicial. Ela precisa ser trocada 2 vezes dentro do período que você está analisando. Exige manutenção todo ano e para a operação por alguns dias por ano. Agora compare com uma alternativa mais cara, que atravessa o mesmo período sem nenhuma substituição. A conta pode virar com folga. O número exato depende da sua operação. A lógica não depende. Uma análise de custo de ciclo de vida junta, num mesmo horizonte, tudo o que a estrutura vai consumir da empresa. São 6 componentes. O primeiro é o investimento inicial: projeto, fabricação, transporte, fundação, montagem e adequação dos acessos. É aqui que mora a diferença mais comum entre duas propostas. Uma cobre a fundação e os acessos. A outra cobre só a estrutura por cima. O segundo é conservação, inspeção, reaperto, drenagem, proteção anticorrosiva, recomposição dos encontros. O que se esquece não é o item, é a periodicidade real dele. O terceiro componente é a indisponibilidade. Horas paradas, desvio, frete a mais, atraso de expedição, hora extra. O quarto é reposição. Quantas vezes aquela estrutura vai precisar ser substituída dentro do período que você está analisando? O quinto é risco, interdição, sinistro, responsabilidade civil, condição de seguro e a ausência de projeto e de registro de inspeção na hora de apurar de quem era a responsabilidade. O sexto é valor residual, a possibilidade de desmontar a estrutura e reutilizar ela em outra frente. Nenhum desses 6 é novo. Todos já existem na sua empresa, espalhados por centros de custo diferentes. E o mais subestimado dos 6 é a indisponibilidade. Investimento e manutenção são custos visíveis, porque passam por uma nota fiscal. A parada não passa. Ela aparece diluída em frete, hora extra, atraso de entrega, janela de expedição perdida, equipe ociosa. É ela que costuma dominar a conta em operação com sazonalidade forte. Uma travessia que interrompe uma safra concentra prejuízo em poucos dias, num período em que não existe folga para recuperar. Por isso a pergunta útil não é quanto custa um dia de parada na média, é quanto custa um dia de parada na pior semana do ano. Se você quiser montar essa comparação, ela não precisa ser complexa, precisa ser consistente. São 7 passos. O primeiro, defina um horizonte único, 20, 30 ou 50 anos, o mesmo para todas as alternativas. Comparar opções em prazos diferentes invalida o resultado. O segundo, fixe a exigência técnica. Mesma carga, mesmo vão, mesma largura. Se uma alternativa atende a uma exigência menor, ela não está no mesmo comparativo. O terceiro, levante o escopo completo de cada proposta, o que entra e o que não entra. A diferença entre duas propostas costuma estar exatamente aqui. O quarto passo, estime manutenção e reposição por alternativa. Com que frequência, que tipo de intervenção e quantas trocas cada opção exige no período. O quinto passo, precifique a parada. Use o custo do dia crítico da sua operação, não a média do ano. O sexto, traga tudo a valor presente.
com a mesma taxa que a sua empresa já usa para avaliar investimento. Isso põe a conversa na linguagem da diretoria financeira. E o sétimo, que é o que mais falta, registre as premissas. Cada número estimado precisa estar escrito e precisa ter um dono. Nos casos que a gente acompanha, esse exercício não muda só o vencedor da comparação, ele muda a natureza da conversa. A travessia deixa de ser tratada como despesa de obra e passa a ser tratada como ativo, com vida útil, plano de manutenção e documentação. E a partir daí, ela entra no orçamento antes de entrar na emergência. Tem ainda um efeito que quase ninguém antecipa. Uma decisão apoiada em ciclo de vida sobrevive à troca de gestão e à pressão por corte de investimento. Porque o que se defende ali não é uma preferência técnica, é um número da própria empresa. Então o resumo é esse. Quanto uma ponte custa de imediato é uma pergunta que só pode ser respondida com um preço. Quanto ela custa até o fim da vida útil é uma pergunta que só pode ser respondida com uma decisão de negócio. A segunda dá mais trabalho. Também é a única que protege a operação por todo o tempo em que a estrutura vai estar lá. Fica a pergunta: a sua travessia já está no seu orçamento ou ainda está esperando virar emergência?